Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Física do ano letivo de 2020. Nessa aula, trataremos sobre os temas notação científica e potências de base 10. Eu sou o professor Francisvaldo de Lima Coelho, vocês podem me chamar de Sivaldo Coelho. Sou licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFP, campus de Picos. Pois bem, antes de tratarmos sobre os temas propostos, quero apresentar para vocês um pouquinho sobre física. O que é física? A física é o estudo dos fenômenos da natureza, estabelecendo uma relação entre causa e efeito, buscando explicar o comportamento, as propriedades e as interações entre a matéria. Então, pessoal, um estudo um pouco mais aprofundado desse campo da ciência nos permite responder a algumas questões bem interessantes, como, por exemplo, de que são feitas as coisas? Como e por que se movem os corpos celestes? Qual a natureza da eletricidade e do magnetismo? O que é a luz? Qual a origem do universo? Então, já pensou entender sobre essas questões? Pois é, um estudo um pouco mais profundo desse ramo da ciência, que é a física, nos possibilita conhecer, a resposta para tais questões. A física, pessoal, se subdivide em duas grandes áreas, a física clássica e a física moderna. Tá? A física clássica ela vai desde a mecânica, passando por termologia, óptica, ondulatória, chegando até o eletromagnetismo, enquanto que a física moderna ela trata de relatividade, mecânica quântica e física atômica e nuclear. Ok, conhecemos então um pouco sobre física, do que ela trata, qual o seu conceito. Vamos falar agora sobre notação científica. Bom, dentro dos vários campos da física, os estudos se deparam com corpos ou quantidades que são muito grandes ou muito pequenas quando comparadas às quantidades usuais, certo? Esse tipo de representação, em muitos casos, dificulta a operação matemática ou mesmo o entendimento real da quantidade medida. Uma forma de representar essas quantidades é pela utilização de fatores multiplicativos que permitem a escrita em um formato um pouco mais amigável, digamos assim, e que facilitam a realização de operações matemáticas. Esse instrumento do qual estou falando trata-se da notação científica. Então, sintetizando, a notação científica é um procedimento matemático que nos possibilita trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Nós temos dois exemplos na tela. Um exemplo muito grande, um número muito grande, e um exemplo de um número muito pequeno. Tá? Nós temos a distância da Terra à Lua, que mede 3 bilhões e 400 milhões de quilômetros, e o tamanho do raio do átomo de hidrogênio, que é um submúltiplo do metro, esse número aqui, na verdade são 53 micômetros, tá? Então, a notação científica ela vai utilizar-se de potências de base 10 para manipular números como estes, muito grandes ou muito pequenos. Então, qual será a representação de um número em notação científica? Nós vamos adotar essa pequena fórmula para representar um número em notação científica. Tá? Então, nós temos aqui o número A, que multiplica uma base 10 elevado a um número N. Tá? A, tá? Que multiplica uma base 10 elevado a um número N. Tá? Então, essa será a representação de um número em notação científica. Tá bom? Então, coloquem na mente desde já que isso vai nos ser muito útil daqui para frente. Então,
Nessa formulazinha, o nosso A é o número expresso em notação científica, tá? O nosso 10 é a base da potência e o nosso N é o expoente da base 10, tá? Assim, A vezes 10 elevado a N. Uma observação. A notação científica exige que o número A, que multiplica a potência de base 10, seja um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Ok? Então, prestem muita atenção. A notação científica exige que nosso Azinho o nosso Azinho, que multiplica a potência de base 10, seja um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Ok? Exemplo, nós temos o número 44 vezes 10 elevado a 3. Observem que 44 é um número maior que 10, então não satisfaz a notação científica, ok? Dessa forma, nós devemos reescrevê-lo como 4,4 vezes 10 elevado a 4. Assim, 4,4 é um número menor que 10. Nesse caso, satisfaz a notação científica. Um outro exemplo é o número 37 vezes 10 elevado a 6, a menos 6. Também notamos que o 37 é um número maior que 10, portanto, não satisfaz a notação científica. Dessa forma, devemos reescrevê-lo como 3,7 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Assim, o 3,7 torna-se um número menor que 10, dessa forma, satisfazendo a notação científica. Tá difícil? Vamos simplificar. Qual é a regra prática para a notação científica? Bom, quando nós tivermos números maiores que 1, nós vamos utilizar o seguinte. Deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número, certo? Assim, o número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo, tá? Da potência de 10. Como assim, professor? Vamos fazer na prática. Temos aqui o número 2000, tá? Como é que a gente pode expressar o número 2000 em notação científica? Nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda até que tenhamos um número diferente de 0, né, e menor que 10, ou seja, um número igual, maior ou igual a 1, menor que 10, antes da vírgula. Então, nossa vírgula parou aqui, ó, depois do 2, né? Então, ó, 1, 2, 3 casas. Nosso número fica 2 vezes 10 elevado a 3, tá? Um outro exemplo, 762.500. Nós vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Nosso número vai ficar 7,625 vezes a base 10, elevado ao expoente que corresponde ao número de vezes que a vírgula se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Mais um exemplo, 805. Nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda 2 vezes, até que tenhamos um número maior que 1, maior ou igual a 1, né? E menor que 10. Esse número é o 8, logo 8,05 vezes 10, a vírgula deslocou 2 casas. Mais um exemplo, nós vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. 7,9245. O nosso expoente da base 10 será 3, porque a vírgula deslocou 1, 2, 3 casas. Ok? Agora, para números menores que 1.
Nós vamos deslocar a vírgula para a direita até atingirmos o primeiro algarismo diferente de zero. Lembre-se, o número antes da vírgula tem que ser diferente de zero, tá? Então, o número de casas deslocadas para a direita corresponderá ao expoente negativo da potência de base 10, ok? Exemplo, nós temos aqui 0,0008. Para colocá-lo em notação científica, nós vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4. Observe que a gente tem que ficar com um número diferente de zero antes da vírgula, né? Nossa vírgula então vai ficar aqui, ó, tá? Então, dessa forma, 8 vezes uma base 10, essa base vai ser sempre 10, ok? E o expoente agora negativo, por quê? Porque o número é menor que 1, tá? Então, nosso expoente vai ser o número de vezes que a vírgula deslocou, tá? 1, 2, 3, 4. 8 vezes 10 elevado a menos 4. Mais um exemplo. A vírgula vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ela vai parar aqui, ó, até que tenhamos um número maior ou igual a 1, né? E menor que 10. Então, esse número é o 3. 3,45 repete a base 10 e o expoente negativo corresponde ao número de casas que a vírgula andou, que foi 7. Tá? Nós temos agora o 0,42, a vírgula vai deslocar uma, aí vai parar aqui. Então, nós temos 4,2 vezes 10. Como a vírgula só andou uma casa, nosso expoente será 1. Negativo, tá? Porque números menores que 1, o expoente fica negativo. E mais um exemplo, 0,036. Vamos deslocar a vírgula. 1, 2 casas, ok? Já temos 3,6. 3 é um número maior ou igual a 1, né? Na verdade, maior que 1, 3, e menor que 10. Então, 3,6 vezes 10 elevado a menos 2, porque foi o número de casas que a vírgula deslocou. 2 casas, ok? Trataremos agora sobre potências de base 10. Na verdade, já estávamos vendo, né, potência de base 10, porque a notação científica trabalha com a potência de base 10, mas vamos entender melhor sobre potências de base 10. Então, muitas vezes, precisamos trabalhar com números com muitos algarismos, né, múltiplos ou submúltiplos de 10. Nós temos aqui, ó, um exemplo, tá, de um número com muitos algarismos, que é um número muito grande. Aqui um número muito pequeno, também com muitos algarismos. Tá? Então, para facilitar a representação de operações com esses números, utilizamos o conceito de potências de 10, né? Que são valores múltiplos ou submúltiplos de 10. São exemplos 10 a 2, né? 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5 e por aí vai. Exemplos. Nós temos aqui o número 1000. Para a gente representar em potência de base 10, nós vamos colocar uma base 10, né? E o expoente, que corresponderá ao número de zeros, ou ao número de casas que a vírgula se deslocar, tá? Nesse caso, a vírgula vai se deslocar 1, 2, 3, tá? 3 casas, logo o nosso expoente é o número 3. Aqui nós temos 0,001. Essa vírgula vai deslocar 1, 2, 3. Note que o número é menor que 1. Então, o expoente fica negativo, tá? 1, 2, 3 casas, expoente 3 negativo. Aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Aí temos um número 1, que é
menor que 10, que é maior ou igual a 1, né? Na verdade, 1 é igual a 1. Então, nossa base 10 e o expoente é 13, porque a vírgula andou 13 vezes, ok? Positivo, porque o número é maior que 0. Nesse caso aqui, nós temos a vírgula vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 vezes, 21 casas a vírgula se deslocou. Note que o número é menor que 1, logo o expoente vai ficar negativo. Como 21 casas a vírgula se deslocou, nosso expoente corresponde ao número 21, ok? Lembrar que a base será sempre 10, logo potências de base 10, ok? E como realizar operações com potências de base 10? Vamos ver no caso de adição ou subtração. Para somar ou subtrair potências de 10, precisamos transformar todas as parcelas de modo que fiquem iguais à menor potência, tá? Sempre a menor potência. Em seguida, colocamos a potência de 10 em evidência, tá? O segundo passo é colocar a potência de 10 em evidência. E, finalmente, realizarmos a operação. Tá? O terceiro passo é fazer a operação. Exemplo, nós temos aqui 2 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 3. É uma soma de potências de base 10. No caso, nós temos expoentes diferentes. Então, como o enunciado diz, nós temos que reduzir as parcelas à menor potência, ou seja, esse expoente 3 nós temos que transformá-lo em 2. Então, o primeiro passo é a transformação, tá? Então, temos 2 vezes 10 elevado a 2, que é a menor potência, mais 40 vezes 10 elevado a 2. Note que é 4 vezes 10 elevado a 3, transformando para a menor potência, fica 40 vezes 10 elevado a 2. Aqui é como se a gente tivesse o seguinte. 4, né? A vírgula vai andar uma casa, então aqui vai ficar um 0, tá? Então vamos ficar com 40. É como se a vírgula estivesse aqui e andasse uma casa. Então nós temos o 40 vezes 10, né? Elevado era a 3, né? Agora é a 2. Note que toda vez que a vírgula deslocar para a direita, diminui uma unidade no expoente. E toda vez que ela deslocar para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Tá? Então, transformamos o 3 numa potência menor. Como? Deslocando a vírgula e ficando com 40 ao invés de 4. Certo? O segundo passo é evidência. Então, nós vamos colocar a base 10 e o expoente em evidência. Por quê? Porque como a base é igual, nos dois termos, a base é 10, tá? O expoente é 2, então podemos colocá-la em evidência. Então, 10 elevado a 2 em evidência vai multiplicar 2 mais 40. Então, quando fizermos o terceiro passo, que é a operação, nós vamos ter 42, né? Conserva-se a base e o expoente 2. E aí vamos colocá-lo em notação científica. Como? A vírgula vai deslocar uma casa até que tenhamos apenas um número diferente de 0 menor que 10 antes da vírgula. Então, deslocando uma casa, ficaremos com 4,2. E toda vez que deslocamos para a esquerda, aumenta-se uma unidade no expoente. Logo, ele está 2 aqui, ele vai ficar 3, né? Nosso número é 4,2
vezes 10 elevado a 3. Então, assim, 2 vezes 10 elevado a 2 mais 4 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 42 vezes 10 elevado a 2 ou 4,2 elevado a 3, certo? Vamos para mais uma operação com potências de base 10, dessa vez a multiplicação ou divisão. Então, para multiplicar potências de 10, precisamos multiplicar os números que multiplicam as potências e somar as potências, ok? Se for multiplicação, a gente soma as potências. Se for divisão, a gente subtrai as potências, ok? Vamos lá. Nós temos aqui o número 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 4 vezes 10 elevado a 3. Como resolver? O primeiro passo é a transformação, ou seja, nós vamos multiplicar 2 vezes 4, tá? Vou colocar aqui o sinal de vezes, que isso nós vamos multiplicar. Nós vamos conservar a base 10, tá? Vou colocar aqui um Czinho de conservar. E nós vamos, no caso, como é uma multiplicação, somar os expoentes, tá? Vou colocar aqui o sinalzinho de mais para indicar que é somar. Então, assim faremos 2 vezes 4, né? Multiplicando os números, conservando a base e somando os expoentes. O segundo passo, que é a operação, 2 vezes 4 vai dar 8, tá? Conserva-se a base, que é 10, ok? E soma os expoentes, 2 mais 3 é 5, ok? Assim, nós temos 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 4 vezes 10 elevado a 3 é igual a 8 vezes 10 elevado a 5, ok? Se fosse divisão, nesse caso aqui é multiplicação, tá? Ó. Se fosse divisão, a gente só, ao invés de somar os expoentes, a gente subtrairia, ok? Agora, uma potenciação. Na potenciação, para elevar um termo com potência de 10, é necessário multiplicar as potências. Exemplo, nós temos 2 vezes 10 elevado a 3 elevado à quarta potência. Como nós vamos fazer? O primeiro passo é fazer a transformação, ou seja, na verdade já é um cálculo, né? Nós vamos fazer essa operação aqui, 2 elevado à quarta potência, que é 16, né? 2 vezes 2 que é 4, vezes 2 que é 8, vezes 2 que é 16. Depois, nós vamos conservar a base 10, certo? E em seguida, nós vamos multiplicar as potências, certo? Vezes aqui de multiplicar. Então, 3 vezes 4, aqui, certo? O segundo passo, já resolvendo a operação, nós multiplicamos, fizemos, né, a potenciação, 2 elevado à quarta potência deu 16, colocamos aqui, conservamos a base 10, 3 vezes 4, na multiplicação aqui das potências, né, que é igual a 12. Então, nós vamos ficar com 16 vezes 10 elevado a 12, ok? Assim, 2 vezes 10 elevado a 3 elevado à quarta potência é igual a 16 vezes 10 elevado a 12, certo? Vamos fazer os exercícios de fixação, primeiramente sobre notação científica. Questão 1. Passe os números a seguir para notação científica. Nós temos aqui o número 105.000, tá? Como é que a gente vai fazer para passar esse número para notação científica? Primeiro passo, nós vamos encontrar o valor de A. Lembra da nossa formulazinha?
A, que vai multiplicar, entendo aqui como uma multiplicação, tá? Vai multiplicar a nossa base 10 elevado a um expoente n, certo? A, que multiplica a base 10 elevado a um expoente n. Essa é a nossa forma. Então, nós vamos encontrar o valor de A, andando com a vírgula da direita para a esquerda, até chegar a um número menor que 10, tá? Lembrar que esse número tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1, ok? Então, 105.000 vai ficar da seguinte forma. Nós vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 vezes. Então, 1,05 vai ser o nosso A, tá? 1,05 é o valor de A. O segundo passo é encontrar o valor de n, que é a nossa potência. Como é que a gente encontra o valor de n? Contando por quantas casas decimais a vírgula andou. Então, se a gente contar, a vírgula andou 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nzinho vai ser igual a 5, tá? Logo, 5 é o valor de n. 5 é o valor de n, pois a vírgula andou 5 casas decimais da direita para a esquerda. E o terceiro passo é escrever o número em notação científica, ok? Sendo a forma de notação científica A vezes 10 elevado a n, já achamos o valor do nosso Azinho, que é 1,05, o valor de n, que é 5. Assim, nós vamos ter 1,05, que corresponde ao A. Vamos conservar a nossa base 10 e o nosso n é 5, tá? 1,05 vezes 10 elevado a 5, ok? Agora vamos tratar de um número menor que 1. Primeiro passo, nós vamos encontrar o valor de A, tá? Como? Deslocando a vírgula até que tenhamos um número maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Então, 1, 2, 3. 3 casas. Já temos 1. Maior ou igual a 1. É igual a 1, né? E menor que 10. Então, nosso número vai ser 1,9. Encontramos, então, o valor de A, que é 1,9. Segundo passo, encontrar o valor de N, tá? Que é o quê? O número de vezes que a vírgula vai se deslocar. A vírgula se deslocou aqui, ó. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3 casas. Logo, 3 é o valor de n, né? Note que negativo, porque estamos tratando de um número menor que 1, ok? A vírgula andou 3 casas decimais da esquerda para a direita, logo o valor de n é 3, negativo. E o terceiro passo é escrever o número em notação científica. Qual o valor de A? O valor de A é 1,9. Então, A, 1,9 multiplica a base 10, A vezes 10, elevado a N. N é menos 3. Entenda isso aqui como menos 3 numa potência, tá? É que foi um errozinho de digitação, tá bom? Agora vamos para os exercícios de fixação sobre potências de base 10. Resolva as operações com potências de base 10. Nós temos aqui 3 vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 3. O primeiro passo é a transformação. Então, nós temos que reduzir, né, o 10 elevado a 3 a menor potência, ou seja, temos que transformá-la em 10 elevado a 2. Então, 3 vezes 10 elevado a 2 mais 40. Por que 40? É como se a gente tivesse 4, né, vírgula 0, tá? 4,0 aqui. E aí, como a vírgula vai deslocar uma casa para a direita,
a fim de nosso expoente, que é 3, ficar 2, tá? Então, fica 40 vezes 10 elevado a 2, tá bom? Segundo passo, colocar a potência, né, a base 10 e sua potência em evidência. Então, nós vamos colocar 10 elevado a 2 vai ficar em evidência, multiplicando 3 mais 40, tá? O terceiro passo é fazer a operação. 3 mais 40 é 43, conserva a base 10 elevado a 2, né? E aí depois nós vamos só transformar em notação científica. A vírgula desloca uma casa, né? Tá 2, vai aumentar uma unidade no expoente. Lembre-se, toda vez que a vírgula deslocar para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Se deslocar para a direita, diminui uma unidade no expoente. Nesse caso, deslocou uma unidade, né, uma casa para a esquerda. Logo, o expoente aumentou uma unidade no expoente, tá? Então, feita a operação, nosso número, que era 3 vezes 10 elevado a 2 mais 4 vezes 10 elevado a 3, é igual a 43 vezes 10 elevado a 2, ou, em notação científica, 4,3 vezes 10 elevado a 3, certo? Agora nós temos uma multiplicação com potências de base 10. Então, nós vamos multiplicar os números, tá? Conservar a base 10 e, como é uma multiplicação, somar os expoentes, tá? Então, multiplicando os números, 3 vezes 4, conservando a base e somando os expoentes. 3 vezes 4 é 12, conserva a base 10, soma os expoentes, 2 mais 3 é igual a 5. Assim, 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 4 vezes 10 elevado a 3 é igual a 12 vezes 10 elevado a 5. Agora, nós vamos resolver a potenciação. Nós temos aí 2 vezes 10 elevado a 5 na segunda potência, né? O primeiro passo é a transformação, ou seja, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essa continha aqui, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, no caso, que é igual a 4, tá? Igual a 4. Conservar a base 10 e multiplicar os expoentes, fazendo jogo de sinal. Menos por mais é menos, tá? 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2, que no caso vai ser 10. Então, nosso número vai ser 4 vezes 10 elevado a menos por mais é menos, 5 vezes 2, 10. 4 vezes 10 elevado a menos 10. Logo, 2 vezes 10 elevado a menos 5 na segunda potência é 2 vezes 10 a menos 10. Ok? É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Voltaremos na segunda aula com mais um tema importante para o nosso desenvolvimento na disciplina.